A gente vai falar nessa noite. Eu preciso de igreja para ser salvo? Qual que é o papel da igreja na minha salvação, pessoal? Qual que é o papel da igreja nisso de eu ser conectado com Deus? Nisso que foi rompido por causa do meu pecado com Deus? Nisso que foi desligado, que me fez me afastar? Qual que é o papel da igreja na minha salvação? Qual que é o papel da igreja em me tirar do inferno? Em não permitir que eu vá viver eternamente afastado de Deus por toda a minha existência? Porque como a gente estava falando aqui agora há pouco, nós não vamos deixar de existir. Você nunca vai deixar de existir. Nunca vai chegar um momento mais na história. Teve um momento que você não existiu. Agora, há 100 anos atrás, nenhum de nós aqui existia. Daqui a 100 anos, todos nós vamos estar existindo. Todos nós. Eu e você, nenhum de nós aqui mais, nessa nossa forma de vida que a gente está aqui agora, talvez com o avanço máximo assim da tecnologia, a Luísa ainda pode estar daqui a 100 anos vivendo, né? A filha do Elias, a única sobrevivente do meio de nós aqui daqui a 100 anos. Fora ela, eu acredito que nenhum de nós mais vai estar aqui daqui a 100 anos. Mas nós vamos continuar existindo. E existindo aonde? Como? De que forma? E qual que é o papel da igreja na nossa salvação? Então, o Philip Yancey, que é um escritor, jornalista e escritor cristão americano, ele escreveu um livro com um título muito interessante, porque ele ajuda a gente a pensar um pouco na igreja, já que igreja é um negócio assim que a gente tem uma série de controvérsias. Ele escreveu um livro com esse título, Igreja, por que me importar? Por que eu me importaria com ela? Por que eu ligaria para isso? Por que eu deveria parar para pensar a respeito do papel da igreja na minha vida? É um livro interessante, que é diversos livros nessa mesma temática. Se você joga lá no Google, livros, igreja, e colocar uns títulos assim, questionadores, você vai ver uma série de títulos de livros ou livros escritos de pessoas que estavam preocupadas em tentar fazer com que as pessoas entendessem qual que é o papel da igreja e por que a igreja é importante. Porque nós temos a tendência, e isso não é novidade, isso não é a gente no século XXI que está assim, isso acontece desde o início da igreja, nós temos a tendência de, ao longo do tempo, ir modificando a razão de existir a igreja e, às vezes, de ir perdendo a relevância que a gente dá para a igreja. E modificando o nosso sentimento em relação à igreja. Por conta disso, desde Paulo, desde a pessoa que escreveu Hebreus, até o Philip Yancey e assim por diante, as pessoas ficam tentando trazer ou escrever algumas coisas, ou levantar algumas situações de qual que é a necessidade da igreja. Por que ela é importante ou não, e até em que ponto ela é importante ou não. E aí a gente tem uma série de livros escritos a respeito disso aí. Os reformadores, quando eles rompem com a Igreja Católica, lá no século XVI, e aí eles precisam então redefinir, porque a Igreja Católica ela tinha uma máxima em latim, que traduzido em português seria não há salvação fora da igreja. Nulla salva extra ecclesia, mais ou menos isso aí. E aí eles determinavam com essa informação, com essa afirmação, que qualquer pessoa que estivesse desligada da Igreja Católica, que era a única igreja que existia na época, não tinha sua salvação. É por isso que eles tinham um documento que era chamado de bula de excomunhão, que volta e meia, quando alguém fazia alguma coisa muito errada, eles enviavam, era uma cartinha, assinada pelo Papa, ou alguém podia falar em nome do Papa, ele enviava para a pessoa e falava assim, olha, você está desligado da comunhão da igreja, você está excomungado. Quando a pessoa recebia esse documento, automaticamente já estava no inferno, dentro daquilo que era a proposta da igreja católica, quando ela falava sobre isso. Quando os reformadores romperam com a igreja católica e foram criar as igrejas protestantes, das quais a gente faz parte de uma delas, eles foram todos excomungados.
Né? Lutero, por exemplo, ele recebeu 2 bulas de excomunhão. Porque o Papa mandou uma carta de excomunhão para ele, ele olhou aquilo, não deu bola, só que aquilo não ficou público. A Igreja Católica falou, não, vamos tentar dar uma pressão assim para todo mundo ver que ele foi excluído, ou seja, ele está indo para o inferno, para ver se as pessoas param de seguir ele. Mandaram uma segunda carta de excomunhão para ele. E aí os reformadores e as pessoas que foram se desligando da Igreja Católica, eles precisaram pensar novamente, sentar para pensar qual é o papel da igreja nisso tudo. Porque eles estavam sendo desligados da Igreja Católica, com as cartas que eles estavam recebendo de excomunhão. Então eles sentaram, discutiram uma série de coisas, estudaram a Bíblia e vieram com uma definição a respeito da igreja que eu achei que é interessante para a gente começar a pensar sobre esse assunto. Eles definiram a igreja dessa maneira assim, ó. Deus escolhe e preserva para si mesmo uma comunidade eleita para a vida eterna. Começa assim. São as pessoas que Deus escolheu e preservou para si mesmo para que sejam salvos para sempre. E uma comunidade, é um grupo de pessoas. Unida mediante a fé, que ama, segue e louva a Deus em conjunto. Ou seja, então Deus ele faz as escolhas, obrigado. Deus faz as escolhas das pessoas que ele vai elegendo, que ele vai escolhendo, e ele traz essas pessoas para uma vida em comunidade, onde reunidas as pessoas começam a fazer isso que a gente está fazendo aqui essa noite. Nós estamos amando a Deus, e a gente fez isso através de orações, através de canções, através de contribuição financeira, né? A maneira enorme da gente demonstrar que ama uma pessoa. Você pode ver como é que você vai dar os seus presentes de Natal agora no dia 25. Né? A pessoa, assim, que você tem que dar o presente por obrigação, ganha uma lembrancinha. Né? A pessoa que você ama de paixão ganha um presentão, porque a gente mede a intensidade do nosso amor também através da nossa contribuição financeira. Como é que a gente faz isso? Então, ama, segue e louva a Deus em conjunto. Acabamos de fazer isso aqui agora. Acabamos de conjuntamente levar louvores, adoração, palavras boas de coisas que a gente sente em relação a Deus e etc. Agora, Deus, com a igreja, não faz só isso de unir. Ele também envia essa comunidade a proclamar o evangelho e a modelar o reino de Cristo. Aquilo que a gente viu agora há pouco, por exemplo, com o trabalho no Paraguai. Né? Então Deus modelou uma igreja lá nos Estados Unidos, chamou a igreja lá, um grupo de pessoas, não sei o quê, e um dia enviou vários missionários do norte dos Estados Unidos para o sul do Brasil, né? Para o centro-sul do Brasil. Entre eles a gente tem Patrick Anedra com a gente hoje, faz parte desse grupo. Aí eles vieram para cá, pregaram, treinaram, evangelizaram um monte de brasileiros, e aí agora esses brasileiros foram para outros lugares. Um deles, Benítez, foi para o Paraguai. E aí a gente viu agora há pouco o resultado de toda essa ação de Deus, de pegar a igreja ou essa comunidade lá nos Estados Unidos, vir formar uma comunidade aqui no Brasil, depois pegar essa comunidade aqui no Brasil, mandar formar uma comunidade lá no Paraguai, e agora lá no Paraguai, na parte central, eles estão entrando as ilhas adentro lá. Então, isso Deus vai fazendo com a igreja. Mas também Deus vai modelando o reino de Cristo mediante a qualidade de suas vidas e do seu amor mútuo. E eu achei interessante, porque uma das razões que às vezes dificulta para a gente participar de uma igreja é justamente esse pedacinho final da afirmação de Lutero. Dos reformadores. Quando ele fala sobre Deus modelar o reino de Cristo, ou seja, como é que vai ser quando Jesus voltar a partir dos nossos relacionamentos. E é difícil, porque quando a gente olha para os nossos relacionamentos, a gente vê que os nossos relacionamentos são difíceis. E aí, quando a gente para pensar a respeito da igreja, e aí a gente, assim, sai dessa frase construída, que é uma frase que expressa
bem o que é a igreja de fato, e a gente vem para a realidade, a gente descobre que igreja é uma coisa complicada. Porque nem sempre está já desse jeito que está colocado para a gente, por exemplo, nessa frase aqui. Tem muitos elementos na igreja, muitos elementos, que ao longo da nossa caminhada nos faz sentir de diversas formas, em relação à própria expectativa que Deus tem da igreja. Pare e pensa um pouquinho na sua experiência com a igreja. É possível que você está num momento agora que você está empolgado com a igreja. Que você fala assim, nossa, que legal, igreja, coisa fantástica, coisa maravilhosa, eu me encontrei, estou encontrando pessoas legais, estou ouvindo coisas boas para a minha vida, e você está empolgado. Pode ser que você está num momento que você fala assim, não, igreja, parece que eu nasci dentro dela e vivi dentro dela a vida inteira. É óbvio que eu tenho que ir para a igreja, isso faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia, a minha rotina ela é moldada pela igreja. Talvez você está numa fase que você pare e pense e fala assim, igreja, por que me importar? Por que igreja? Eu já tentei e ao longo da vida da gente, nós experimentamos as 3 fases. A não ser que você, morra rapidamente antes de passar pelas outras fases. Se você viver muito dentro da igreja, você vai passar por várias dessas situações, por vários desses, vamos dizer, altos e baixos. Agora, uma coisa é inegável quando a gente pensa a respeito de igreja. Igreja é a família de Deus. Deus não tem família em nenhum outro lugar fora da igreja. Uma mentira muito grande que o diabo desenvolveu ela no Ocidente, e isso foi, uns 200, 300 anos para cá, é a ideia de que todos são filhos de Deus. Uma mentira muito grande. Porque quando a gente fala que todos são filhos de Deus, a gente tem a ideia de que eu sou filho de Deus, independente do lugar que eu estou, ou independente da crença que eu tenho, ou independente da vida que eu levo. E isso me faz também olhar para as pessoas que fazem parte da igreja, não como os filhos de Deus. Eu penso assim, não, eles são filhos de Deus também, mas todo mundo é filho de Deus. Quando Jesus, uma vez, ele foi confrontado com essa ideia a respeito de todos são filhos de Deus, ele chega num momento, e os judeus, eles nem achavam que todos eram filhos de Deus. Os judeus achavam que os judeus todos eram filhos de Deus. E eles estão confrontando Jesus com essa ideia, falando assim, não, nós somos judeus, é óbvio que nós somos filhos de Deus. Olha o que Jesus fala a respeito dessa afirmação com eles. Ele fala assim, os judeus falam assim, Abraão é nosso pai, que era a representação de ser filho de Deus para eles lá. Responderam eles, os judeus. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Primeira coisa que Jesus já refuta neles. Ele fala assim, não, vocês não podem falar que vocês todos são filhos de Abraão, porque vocês não fazem as obras que Jesus fez. Por quê? Porque quando a gente pensa espiritualmente, eu sou filho daquele de quem eu pratico as obras. Essa é uma pressuposição básica que Jesus trouxe. Se eu não pratico as obras de Abraão, eu não sou filho de Abraão. Se eu pratico as obras de José, eu sou filho de José. E aí, Jesus ele vai mais além, porque vocês não estavam entendendo. Eles estavam falando assim, não, Jesus, que absurdo, faz o DNA aqui, você vai ver que a gente é filho de Abraão, não tem como você negar esse tipo de coisa. Aí Jesus ele avança mais lá no versículo 44, fala assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus está falando para a gente que dizia que era crente na época dele lá. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que tinha gente que era filho do diabo. Então essa ideia de que todos são filhos de Deus, ela é uma ideia que não parte do próprio Deus. Deus jamais disse isso. Deus jamais abriu a paternidade dele para todos os seres humanos indiscriminadamente. Ele colocou e construiu alguns critérios para que a gente pudesse, aí Paulo desenvolve bem essa doutrina no livro de Romanos, quando ele fala da necessidade de nós sermos adotados por Deus.
nós rompemos com Deus, viramos filhos do diabo e em um momento da nossa vida, da minha vida e da sua vida, nós fomos filhos do diabo, todos nós já fomos filhos do diabo. Só que Deus, ele abre a oportunidade para adoção. Ele abre um processo de adoção para que quem não quer ser filho do diabo não precise morrer como um filho do diabo. Ele abre a possibilidade para isso, só que não é algo que ele faz indiscriminadamente para todas as pessoas. Então, quando a gente para e a gente olha para a igreja, a gente descobre que os filhos de Deus estão na igreja. Olha só o que Paulo falou sobre esse assunto lá em Efésios 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Agora ele está usando uma figura de linguagem de nacionalidade, né, em relação ao pertencimento de algum local. Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aí Paulo já restringe bastante a possibilidade de eu encontrar Deus em qualquer outro lugar, porque quando ele fala assim, que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está falando dos livros do Novo Testamento e dos livros do Antigo Testamento. Os profetas são a turma do Antigo Testamento, que para o judeu vai de Josué até Malaquias, tirando aquilo que a gente chama de livros poéticos, a classificação da Bíblia deles é diferente da nossa, e apóstolos os evangelhos, as cartas, eles já tinham algumas dessas cartas ou dessas informações, que depois foram sintetizadas e formaram a nossa Bíblia. Então, ele está mostrando que a família de Deus, se a gente quer ser filho de Deus, nós somos edificados sobre o fundamento daquilo que está na Bíblia, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Porque os profetas apontavam para Jesus e os apóstolos derivam de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus Cristo, cristianismo, cristão, ou seja, fechou a porta para várias outras religiões que eles viviam na época deles, quando eles eram forasteiros e estrangeiros, porque praticavam ou viviam em outras formas religiosas para eles lá. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Está falando de igreja, e aí ele está usando uma linguagem simbólica para isso aí. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Porque agora eles estavam vivendo um momento, a gente vai falar sobre isso ali em janeiro ou fevereiro, a gente vai ter algumas mensagens sobre esse assunto. Jesus, ele estava mostrando, ou Paulo no caso aqui, estava mostrando um rompimento com a ideia de que Deus morava no templo judaico, que era um templo construído por mãos humanas, e que Deus, ele agora morava num templo que ele mesmo estava edificando. Ou seja, um grupo de pessoas, e a gente volta lá para a definição dos reformadores, que Deus escolhe e preserva para si mesmo. Deus está construindo a sua igreja. E foi isso que Jesus falou com Pedro lá em Mateus 16. Então, olha só, para Paulo, a família de Deus estava na igreja. Ela não estava em qualquer lugar. A família de Deus era a igreja, era o grupo de pessoas que se reunia, que se juntava, que se unia para poder louvar a Deus, para poder orar, para poder ouvir Deus e para poder, a gente vai ver daqui a pouco mais detalhado, ser edificados juntamente. Nota que o tempo inteiro ele está falando coletivo, né? Ele não está falando individual, ele não está falando você, ele está falando vocês. Né? Ele não está falando eu, ele está falando nós. Então, o tempo inteiro, ele está trabalhando com isso aí. Agora, quando a gente sai dali, disso que a gente leu, e a gente volta para a nossa realidade, que aí são as nossas dificuldades, são os dilemas que a gente enfrenta em relação à igreja, nós temos, às vezes, algumas razões que explicam por que a gente não tem vontade, ou às vezes perde a vontade, de participar
da igreja. E aí eu ranqueei aqui 5 dessas razões, que são as razões que eu mais escuto quando eu converso com as pessoas. No top 1, né, a primeira de todas é aquela ali: pessoas são hipócritas. Essa é uma razão que eu frequentemente escuto de pessoas que não querem frequentar a igreja, ou pessoas que frequentaram a igreja por um tempo e desistiram. Se frustraram com as pessoas. E aí, quando a gente olha para essa afirmação, a gente pode pensar nela: bom, de fato, pessoas são hipócritas. São, isso acontece, isso faz parte da existência. Jesus nos ensina a lidar de 2 maneiras com essa afirmação. Primeira maneira, eu preciso olhar para a minha vida individualmente e pensar em que medida eu posso estar vivendo uma vida hipócrita ou sendo hipócrita com alguma pessoa. Essa é a esfera do julgamento. Nós devemos julgar a nós mesmos. A gente vai fazer isso daqui a pouco, quando a gente participar da ceia, naquilo que Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala: examine-se o homem a si mesmo, porque se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados por Deus. Então, eu preciso fazer esse julgamento. A segunda maneira que Jesus nos ensina a lidar com isso é quando ele conta uma parábola, logo depois da parábola do semeador, que ele conta a parábola do trigo e do joio. E Jesus fala com eles assim: gente, trigo era a planta legal de comer, joio era uma planta que no início parecia trigo, mas depois virava mato e matava o trigo, às vezes ocupava o espaço do trigo e atrapalhava a colheita. Jesus ele vira e fala assim: quando você perceber que isso está acontecendo, não cabe a você arrancar o joio, porque se você arranca o joio, o trigo sai junto com ele. Então espera, tenha paciência, não tome a decisão você de virar o justiceiro das outras pessoas, porque um dia o Senhor arranca o joio e você fica ali, trigo bacana acontecendo. Então, é uma das primeiras afirmações ou razões que a gente tem. Outra razão: relacionamentos são difíceis. Às vezes porque você tenta se relacionar com as pessoas e não tem o feedback de volta. Às vezes porque você é antissocial. E essa é uma razão, quando a gente pensa assim, exclusivamente, quando a gente olha para todas as realidades de todos os povos da terra, etc., a gente descobre que em cada local no mundo a gente tem uma dificuldade das pessoas em relação ao evangelho. As pessoas elas têm assim, uma coisa que elas vão gostando do evangelho em algumas partes, mas tem uma das partes do evangelho que choca um pouco mais. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos essa dificuldade. Relacionamentos, porque a nossa cultura, ela é uma cultura que trabalha, embora o resto do mundo já está ficando assim também, mas a gente está um passinho na frente, que trabalha com essa ideia de que você tem que cuidar da sua vida, o outro tem que cuidar da vida dele, ninguém tem que interferir na minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida do outro, cada um vive por si, e a gente vai adotando na nossa cultura relacional um comportamento antissocial. E isso é difícil demais para a gente construir igreja com dificuldade de relacionamento. Porque a igreja é comunidade, não tem como a gente ser igreja sozinho. Outra razão são as mudanças na rotina que a igreja traz. Quando você não participa de igreja, você tem uma rotina que você adota para a sua vida ali, que todos os seus dias da semana são configurados normalmente em torno do dinheiro. Seja o dinheiro que você precisa ganhar agora, então se organiza em torno do trabalho, seja o dinheiro que você quer ganhar no futuro, então se organiza a sua vida em torno do estudo, né? E aí, todas as demais coisas da sua vida, elas precisam gravitar dentro dessa rotina. As outras coisas você alterna, menos aquelas que vão te dar dinheiro agora e aquelas que vão dar dinheiro para você. Quando você vem participar de uma igreja, sua rotina muda, porque aí você precisa vir na igreja domingo, aí você tem grupo caseiro para participar, você tem um momento que você tem que encontrar com outras pessoas fora da igreja, você tem atividades, aí daqui a pouco você se envolve em algum ministério, você não pode mais chegar também na igreja domingo às 7h30 para assistir o culto até às 9h, você precisa chegar antes para ensaiar uma música, ensaiar um coral, arrumar o data show, fazer a gravação, mexer no som, ver se as coisas estão organizadas, preparar a ceia. Ou seja, a rotina da gente mexe. E às vezes isso é um empecilho para a gente
participar da igreja. Outra razão é que a igreja demanda atividades. Se fosse só vir e assistir, beleza, mas a igreja começa a tomar tempo da minha vida, tomar espaço da minha vida. E às vezes a gente não está a fim de ceder aquele tempo, aquele espaço que a igreja está tentando tirar da gente. E a última razão, que não é nem normalmente a primeira que as pessoas falam, mas é uma que conta bastante, é porque tem que contribuir financeiramente. E aí você pensa, além de tudo, não é de graça. Além de tudo, eu ainda tenho que dar dinheiro para isso aí. Eu tenho que pegar uma parte da minha renda, no mínimo 10% da minha renda, que dava para eu fazer um passeiozinho, dava para eu comer uma pizza melhorzinha, dava para eu ir no Schneider, e eu tenho que fazer e contribuir financeiramente com isso aí. E aí, essas são as principais razões que às vezes a gente argumenta da nossa dificuldade de participar da igreja. Tudo isso é verdade. Tem nada aqui que a gente poderia falar assim, não, mas aquilo ali não é verdade, aquilo é uma construção. Não, verdade. Todas essas coisas mexem com a gente. Todas essas coisas mudam a vida da gente. Não tem nada que eu poderia explicar para você para defender a igreja dessas acusações. Sim, você vai encontrar pessoas hipócritas e às vezes você vai se encontrar hipócrita porque existem pecados que a gente só descobre quando tem a oportunidade de exercer. Se você não se relaciona com pessoas, você não descobre o quanto de pecados voltados para a área do relacionamento pessoal você tem. Porque você não tem oportunidade de vivenciar aquilo ali. E sim, você vai ter dificuldades de relacionamento, você vai ter, às vezes, que sendo antissocial, dar um passo de abertura para a sociabilidade, e sendo sociável, você vai encontrar pessoas difíceis de relacionar, porque uma outra questão quando a gente trabalha com igreja é que é a mesma questão que a gente trabalha com família. O amigo, você pode escolher quem vai ser seu amigo. Você pode selecionar, você pode falar assim, não, essas 4 pessoas aqui têm um comportamento parecido com o meu, gostam das mesmas coisas que eu, conversam as mesmas coisas que eu converso, você é amigo dessas pessoas. Família, você não escolhe. Você nasceu numa família, você talvez já tinha algum irmão, ou talvez depois de você veio uma irmã, você já tinha os seus pais, que eram aqueles ali, você já tinha os seus tios, os seus primos, já eram aquelas pessoas. Você talvez agora está chegando a época do Natal e você fica naquele negócio dividido, né? Vou passar com meus amigos que eu gosto ou com a minha família que eu tenho que ir lá dar um abraço na minha família e não sei o quê. Família a gente não escolhe. Quando a gente entra para a igreja, nós nos encontramos com pessoas das mais diversas formas de ser. E a nossa família. E não é gente que você escolheu. Lembra qual que é a primeira frase que a gente leu lá na definição de igreja dos reformadores? Vamos voltar rapidinho aqui só para a gente ver isso aqui, ó. Quando os reformadores falam assim, ó, Deus escolhe e preserva para si mesmo. A família não foi você, da igreja não foi você que escolheu. Você não pode escolher as pessoas com as quais você vai se relacionar, porque Deus fez isso no seu lugar. A mudança de rotina, sim, vai mudar pra caramba sua rotina. Eu não sei até agora quem ganhou, se foi o Boca ou o River, a final da Libertadores, porque eu tinha que vir para a igreja. Mudou a minha rotina. Minha rotina, naturalmente, seria assistir a final da Libertadores até o fim. Agora eu vou ter que esperar acabar o culto para correr ali no celular, dar uma olhadinha. A não ser que alguém já fez isso e vai soprar para mim, né? Ninguém fez, olha só, o River Plate foi campeão, eu estava torcendo pro Boca, agora já era. Né? Então já sabemos o resultado. Igreja demanda atividades. Eu tenho que separar toda semana um bom tempo da minha vida para preparar uma mensagem que às vezes eu venho e falo ela aqui em 50 minutos. Para preparar uma mensagem de 50 minutos, são horas de preparação.
que eu tenho que recortar das minhas atividades semanais e separar elas, isso só para essa atividade que eu faço aqui na igreja, no domingo. E tem que contribuir financeiramente. A gente já fez hoje 2 vezes ainda, você veio preparado para uma, né? Teve que contribuir 2 vezes, ou seja, não tem defesa para essas questões aqui. Agora, uma coisa é muito importante para eu e você entendermos, quando a gente pensa a respeito de igreja, é que a igreja é necessária para a nossa salvação. Não é opcional. Eu preciso da igreja para ser salvo, é o nosso título da nossa mensagem. A resposta é sim. Eu não tenho como ser salvo fora da igreja. Eu não tenho como ter uma exceção para mim e eu não depender da igreja para ser salvo. Pelo simples pressuposto, a gente já sacaria isso assim, da lógica, eu não precisava nem ler a Bíblia para saber isso, da lógica, da obviedade de que se alguém da igreja não tivesse falado de Jesus para mim, eu não saberia da existência de Jesus, eu não poderia crer nele, arrepender dos meus pecados e ser salvo. Eu dependo da igreja na origem da minha salvação, na origem da minha existência. Agora, a Bíblia fala para nós que a gente vai continuar precisando dela. E tem dezenas de passagens bíblicas que falam sobre isso. E hoje eu queria explorar uma que eu acho que é muito didática, inclusive porque ela trabalha para a gente o nosso... Tá ligado aí, Tiago? Acho que desligou ali. Daqui a pouco a gente recebe o restante ali dos negócios. A gente trabalha aquilo que é a nossa maneira de estruturar a igreja, porque a gente estrutura a igreja a partir da Bíblia, né? Você não tem como, da sua cabeça, você sacar um negócio. Então, o que a gente faz? A gente vai lá ler a Bíblia, várias passagens da Bíblia, a gente vai entendendo algumas coisas, a gente olha para a nossa realidade, a gente vê o contexto que a gente está vivendo e a gente faz uma aplicação. E esse texto de Efésios 4, que é o texto que a gente vai ler, ele que estrutura para nós a nossa maneira de construir igreja aqui, a nossa Betânia de São Leopoldo. Quando a gente pensa sobre o nosso conectando, crescendo e servindo, sobre a nossa necessidade de progresso na fé, de progresso dentro daquilo que Deus trouxe para a gente como salvação. Lá em Efésios 4, a partir do versículo 1, Paulo vai dedicar vários versículos para poder explicar a necessidade da igreja para a nossa salvação. Por que a igreja é necessária e como que eu preciso me relacionar com ela para que eu possa obter a salvação a partir da igreja. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a igreja ela é necessária para a sua salvação porque é na igreja que nós nos conectamos com Deus e com a família de Deus. Não tem como você se conectar com Deus fora da igreja. E não tem como você se conectar com a família de Deus fora da igreja. Olha como é que Paulo começa essa sessão explicando aqui. Como prisioneiro no Senhor, ele estava na cadeia por pregar o evangelho, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação, chamado, né? Então vamos lá desde o iniciozinho da nossa mensagem. Deus escolhe para si. Ele chamou pessoas para fazer parte da sua família. Sejam completamente humildes e dóceis. Não tem como a gente se relacionar se a gente não tiver humildade e doçura. Não tem como. Porque no nosso decorrer do tempo de relacionamento, a gente encontra barreiras nas outras pessoas que atiçam o nosso orgulho, ou nos irritam, ou mexem com a gente de alguma maneira. E às vezes a gente provoca isso nas outras pessoas. Pensa nos relacionamentos que você já teve na sua vida e que foram rompidos. Você consegue encontrar momentos nele em que a falta de humildade, a falta de doçura foram determinantes para que um relacionamento promissor, no início, viesse a acabar. Então Paulo começa falando sobre virtudes que a gente precisa ter para nós. Sejam pacientes,
suportando uns aos outros com amor. Às vezes, você tem que suportar as pessoas da sua família. Só que às vezes você tem que suportar a pessoas e você o suporta naquele tipo de sentimento ou de relacionamento de, eu vou tolerar a pessoa ali. Paulo fala assim, não, na família de Deus, vamos voltar de novo lá na nossa primeira afirmação dos reformadores, nós estamos como igreja moldando o reino de Deus. Na família de Deus, nós precisamos fazer e viver e atuar com amor. Eu não posso tolerar porque eu não tenho opção, porque tem que tolerar. Eu preciso construir um bom sentimento dentro de mim em relação às pessoas da fé. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É óbvio que quando você junta muita gente num lugar, cada um com uma cabeça, cada um com uma ideia, cada um com uma história de vida, cada um com um estudo, cada um afiliado a uma ideologia, a um pensamento, a uma cosmovisão de mundo, é óbvio que cada um quer tentar puxar a coisa para o seu lado ou para o seu jeito de ser. E o que é comum em famílias? Você tem rachas, porque um quer fazer uma coisa de um jeito, o outro quer fazer a outra coisa de um jeito, e a gente não aceita, não tolera fazer a coisa de um jeito já pré-determinado, e a gente racha. Então Paulo ele fala assim, olha, para que a coisa continue acontecendo, existindo, vocês precisam fazer um esforço, porque, gente, é um esforço. Você sabe que é um esforço. É um esforço você viver em unidade longos anos, com um grupo de pessoas. Não é fácil. Não é uma coisa que você acorda com vontade de fazer. A gente tem vontade de romper vínculos. É isso que volta e meia a gente tem vontade de fazer. A gente tem vontade de impor. Então Paulo fala assim, gente, esforça para você manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que você precisa fazer isso? Aí ele vai explicar por quê. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E olha só que interessante. Já no início, Paulo mostra para nós que para que eu tenha relacionamento e comunhão com o Deus Pai, eu preciso ter um relacionamento um com o outro. Não tem como eu me conectar com Deus, do versículo 4, 5 e 6, se eu ainda não tiver me conectado com você, do versículo 1, 2 e 3. Por quê, gente? Vamos à lógica de novo. O dia que eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, eu ouvi de uma pessoa. Não foi Deus que veio e falou comigo. Eu criei um vínculo de confiança com uma pessoa, eu acreditei nessa pessoa, eu parei para ouvir o que essa pessoa tinha para me dizer, eu dei atenção para as coisas que essa pessoa estava me falando, e aí o Espírito Santo gerou em mim, a partir daquelas palavras, daquela fala, daquela mensagem, algo que se torna o meu vínculo com Deus. E depois eu preciso continuar me vinculando com a pessoa, porque ainda Deus não está aqui vivendo com a gente. Um dia Jesus vai voltar. A gente vai relacionar com ele assim ao vivo, igual a gente está se relacionando entre a gente agora. Mas enquanto isso não acontece, a maneira que a gente tem para se relacionar com Deus é se relacionando um com o outro. É por isso que João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele fala assim, não tem como você dizer que você ama Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Por quê? Porque todas as coisas que me fazem não querer me relacionar com uma pessoa, elas estão presentes em Deus. Deus pensa diferente de mim. Deus determina coisas para um lado quando eu quero ir para o outro. Deus tem coisas na maneira dele de enxergar o mundo que são diferentes da minha maneira de enxergar o mundo. Então, a única razão que eu não tenho hoje dificuldade nenhuma de me relacionar com Deus é porque eu não estou vivendo com Deus no dia a dia. Quando que você se relaciona com Deus? É quando você toma uma decisão de dar uma pausa no seu dia,
ou separar um momento para você orar, para você ler a Bíblia, para você vir à igreja. Quando você quer parar de se relacionar com Deus, você para. Você se relaciona com Deus na medida que você decide se relacionar com Deus. Com as pessoas, não. Com as pessoas, eu não tenho a opção de simplesmente parar. Com as pessoas demandam de mim o relacionamento. Por isso que Paulo ele mostra para a gente que é na igreja que nós nos conectamos com Deus e com a família dele. Aí ele vai continuar, e é onde ele traz para a gente a segunda afirmação. A igreja é necessária para a sua salvação porque é na igreja que você cresce. Não tem como você crescer espiritualmente fora da igreja. Porque ainda que você seja um autodidata, você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou descobrir tudo que a Bíblia tem a dizer para a minha vida. Você só consegue praticar boa parte das coisas que está na Bíblia na igreja. A maior parte das coisas que estão na Bíblia você não consegue praticar sozinho. É impossível. Porque a Bíblia foi construída para a comunidade. Ela não foi construída para a individualidade. Ela não foi construída para uma pessoa lá no deserto, um ermitão, achar essas informações sozinhos e viver por conta própria a sua fé. Olha só como que Paulo continua desenvolvendo essa ideia. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Que ele está falando quando Jesus morreu antes de ressuscitar, que ele foi no inferno, e aí fez algumas coisas lá no inferno, de repente em janeiro a gente fala um pouco sobre essa questão. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deus, ele concede para cada um de nós, e aqui nesse texto não lê a palavra apóstolo, profeta, pastor, como título. Eu tenho um título de pastor, foi assim que há 500 anos atrás a igreja configurou chamar o líder da igreja, mas não. Eu na igreja, a minha função na igreja, como isso que eu estou fazendo aqui agora, e que eu faço na igreja Betânia, não é ser pastor. Biblicamente, essa função que eu exerço é ser supervisor. Eu sou tipo um diretor administrativo da igreja. Porque a Bíblia, quando ela fala sobre pastor, ela está falando de um dom. Ela está falando de uma habilidade, de uma capacidade que Deus dá para uma série de pessoas, não para uma pessoa ou outra pessoa, que Deus dá para homens e para mulheres, independente da idade das pessoas, que é uma habilidade de poder sentar, ouvir, aconselhar, consolar, conduzir pessoas do ponto A, um pouquinho mais afastadas de Deus, para o ponto B, um pouquinho mais próximas de Deus. E Deus, ele faz isso com você. Deus separou pessoas aqui na nossa igreja com a habilidade de evangelizar, pessoas aqui na igreja com a habilidade de consolar, de conduzir, pessoas aqui na igreja com a habilidade administrativa, uma mente administrativa capaz de planejar determinadas coisas. Separou pessoas aqui com a habilidade de pegar o texto da Bíblia e expor ele de uma maneira compreensível para as pessoas que estão ouvindo. E eu só posso usufruir dessa diversidade de dons se eu estiver na igreja. E você só pode usufruir disso se você estiver na igreja. Ou seja, eu só cresço espiritualmente na igreja porque eu dependo de muitos de vocês para crescer. E vocês dependem de mim e de muitas outras pessoas que estão aqui para crescer. Nós não conseguimos crescer sozinhos. Olha como é que ele fala. Deus fez isso de designar pessoas com essas habilidades, com essas capacidades, com esses dons e talentos na igreja, para preparar os santos, que são, o resto das pessoas fazem parte da igreja, né? Fora da igreja não tem santo. Santo é dentro da igreja, é filho de Deus, família de Deus. É esse pessoal que está aqui. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Que é outra metáfora que Paulo vai utilizar
para falar a respeito de igreja. Até que todos alcancemos, olha só, a unidade da fé, porque a gente não tem unidade da fé desde o início, e às vezes a gente demora muitos anos para ter unidade na fé. Então eu preciso crescer, e você precisa crescer, e a pessoa que está sentada do seu lado precisa crescer, para a gente alcançar unidade na fé. Olha só, conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O dia que você falar assim, eu atingi a plenitude de Cristo, aí você não precisa crescer mais. Aí você cresceu tudo que tinha que crescer. Até esse momento que você falar assim, não, eu acho que eu ainda não atingi a plenitude de Cristo, você precisa crescer. E você só cresce na igreja, espiritualmente. Profissionalmente, você cresce numa empresa. Academicamente, você cresce numa universidade, lendo um livro. Espiritualmente, você só cresce na igreja. Olha o que Paulo continua falando. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, quase igual, né? De lá para cá, de cá para lá, né? Então é mais ou menos isso aí. Nem jogados de para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Porque ao longo da nossa fé, ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar muita gente e muito ensino que vai tentar fazer com que a gente se afaste de Deus. Muita ideia, muita doutrina, muita teoria, muita construção que vai tentar de alguma maneira esfriar a nossa fé, esfriar o nosso ardor com Jesus, esfriar o nosso desejo de estar junto com outras pessoas e que vão justificar, teoricamente, por que eu não preciso de igreja? Por que eu não preciso me relacionar com as pessoas? Por que eu não preciso fazer as coisas que a gente viu ali, que a gente precisa fazer na igreja? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu preciso de igreja porque eu só cresço dentro da igreja. Só cresço dentro da igreja. E aí, quando a gente continua avançando no texto, Paulo traz para a gente uma terceira razão pela qual a gente precisa da igreja. A igreja é necessária para a sua salvação porque é na igreja que você serve com mais eficácia. Você pode servir fora da igreja, mas você só serve com eficácia se você faz isso na igreja e a partir da igreja. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vi lá que fulano de tal, ou um grupo, sei lá qual, é espírita, e eles fazem muito mais do que a igreja, porque eles dão muito mais, eles visitam muito mais, eles cuidam muito mais dos pobres e não sei o quê. E às vezes fazem, não devia ser assim, a gente precisa se esforçar para fazer muito mais, mas tudo o que eles, por exemplo, fazem tem um limite, que é o limite da vida. Qualquer ajuda que uma pessoa receba fora da igreja, ela recebe apenas enquanto a sua vida durar. Essa ajuda não é eficaz para sempre. Essa ajuda é eficaz até a vida acabar. Porque se eu recebo ajuda do espírita, do budista, do ateu que sente amor no coração e quer ajudar as pessoas, eu tenho uma necessidade imediata, às vezes satisfeita, e são importantíssimas, e é fundamental que essas necessidades imediatas sejam satisfeitas, mas ela é só aquele momento. Porque a pessoa fora da igreja não tem como, junto com a ajuda imediata, trazer ajuda eterna. Trazer aquela ajuda que Jesus falou para a mulher que estava na beirada do poço, quando ela foi buscar água, que ele disse assim, você está vindo aqui buscar água, você vai voltar a ter sede, um dia você vai ter que voltar para buscar água de novo. A ajuda que nós recebemos ou damos fora da igreja seria ajudar aquela mulher a pegar água no poço. Seria ir no poço para a mulher e falar assim, pode ficar em casa que eu vou lá no poço buscar água para você e trazer para você. Um dia ela ia voltar a ter sede.
Jesus falou, se você beber a água que eu te dou, nunca mais você vai ter sede. Essa ajuda, ela só existe dentro da igreja. Então, você só pode servir com eficácia plena se você faz isso na e a partir da igreja. Olha só o que Paulo fala no versículo 16 sobre isso. Dele, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que somos nós, juntas, auxiliando para fazer o negócio acontecer, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É na igreja que a gente pode servir com eficácia. Então, se eu preciso servir para ser salvo, porque eu preciso me identificar com Jesus para ser salvo, e quando Jesus esteve aqui, em determinado momento, ele falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e se vocês querem participar do meu reino, vocês têm que servir também. Se vocês querem ser grandes, vocês têm que ser o que mais serve aqui também. Então, se eu preciso servir para me identificar com Jesus, eu preciso da igreja para eu poder servir. E eu preciso pegar isso que Deus me deu de habilidade e colocar à disposição para que outras pessoas cresçam a partir de mim. E você precisa fazer isso, para que outras pessoas cresçam a partir de você. Para pensar um segundinho, quanta gente, se você investisse na vida delas um pouco no próximo ano, poderia conhecer Jesus e estar participando aqui com a gente no próximo mês de dezembro. Quanta gente você tem acesso, que eu não tenho, que outra pessoa perto de você não tem acesso, mas que se você colocar o dom e talento que Deus te deu à disposição, você pode alcançar. Quanta gente tem chegado para a igreja através de outras pessoas, que se você colocar os seus dons, os seus talentos à disposição dessas pessoas que estão chegando, elas podem se servir de você e elas podem crescer na fé, ao invés de às vezes chegarem aqui, achar o culto legal, achar a mensagem boa, a música legal, mas daqui a pouco ir embora e não transformar a sua vida a partir disso que está ouvindo ou aprendendo aqui. E por último, um alerta que Paulo deixa para a gente nesse texto. A igreja é necessária para a sua salvação, e o alerta é, você ainda vai ser tentado a deixá-la e a regredir na sua caminhada. Você ainda vai ser tentado, você ainda vai ser tentada a deixar a igreja e regredir na sua caminhada. Isso já aconteceu comigo. Provavelmente isso vai acontecer comigo de novo, se eu continuar vivendo muitos e muitos anos aí para frente. Porque olha só como é que Paulo conclui essa parte aqui. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto. Quando ele fala isso, é porque assim, não é um negócio fácil da gente entender e da gente assimilar. Que não vivam mais como gentios, ou seja, aqui o gentio é uma linguagem para os sem igreja, os fora da igreja, os fora da família de Deus, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Gente, nós somos semanalmente bombardeados com futilidade na nossa mente. Semanalmente eu sou, semanalmente. Semanalmente eu me encontro em determinadas situações que eu olho para determinadas coisas fúteis da vida e eu penso assim, eu acho que eu devia direcionar minha vida para esse negócio aqui. Eu acho que eu devia dar um pouco mais de ênfase em determinadas áreas da minha vida para obter esse tipo de coisa aqui, que quando colocado na peneira da eternidade, eu descubro que é fútil. Só que a futilidade é aquilo que determina e domina a maneira das pessoas sem Deus pensarem, é a maneira como determina ou determinava a sua maneira de pensar a vida anteriormente. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Não são todos filhos de Deus, a Bíblia repete isso diversas vezes. Separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de
impureza, você ainda vai ser tentado a se afastar da igreja. Isso vai acontecer com você. E ao longo da caminhada, talvez diversas vezes. Diversas vezes. Porque Paulo está escrevendo isso para uma das melhores igrejas que existia no primeiro século, a igreja de Éfeso. E gente que estava assim fresco na fé. Gente que vocês têm contato, vamos dizer assim, com a Bíblia através de mim. Eu hoje sou a principal pessoa que você que faz parte da igreja tem contato com a Bíblia. Eu estou longe, mas longe, pensa em longe, de ser parecido com um Paulo ou um Pedro da vida. Eu estou há 2000 anos de ter visto Jesus ressuscitar. Essas pessoas conviviam com as pessoas que viram Jesus ressuscitar. E eles tinham momentos que desanimavam. Tinha momentos que eles ficavam tentados a voltar para a futilidade do pensamento deles. Esse é um período que nós analisamos coisas na vida da gente. A gente separa essa época de final de ano para pensar o que a gente fez ao longo desse ano, o que valeu a pena, o que não valeu a pena. Volta e meia a gente descobre um monte de futilidade, um monte de coisa que a gente investiu tempo, investiu dinheiro, parou para fazer, que a gente olha para trás hoje e fala assim, não rendeu nada, não deu em nada, não precisava ter gastado tempo com esse negócio. E é um tempo que a gente fica projetando também, que a gente pensa assim, não, mas no ano que vem, aí você coloca um monte de coisa boa. Ninguém projeta coisa ruim para o ano que vem, né? Você projeta que o ano que vem vai ser o melhor ano da sua vida. Eu queria convidar você a colocar a sua posição na igreja nessa equação da sua análise do ano que passou, desse ano que a gente está para encerrar ele, e na sua projeção para o próximo ano. Pensando nisso que a gente tem trabalhado. Onde é que você está nessa posição? Que fase, em que estágio do seu relacionamento com a igreja você está? Está conectando? Se você está afastado, eu queria te encorajar a se aproximar. Se igreja ainda é uma coisa distante para você, você olha e fala assim, não, isso aqui ainda é uma coisa que eu estou pensando. Eu queria te convidar a subir o primeiro degrau e conectar. Se você não é batizado, nós vamos ter um batismo no dia 13 de janeiro. Então você é convidado a dar um passo nesse sentido. E se você já é batizado, mas ainda não está conectado, ou por alguma razão você se desconectou da igreja, eu queria convidar você a se conectar. Dar esse primeiro passo. Se você deu o primeiro passo, está conectado, você agora faz parte da família da fé, você ama Deus, conectou com pessoas, mas ainda não está desenvolvendo a sua fé, eu queria te convidar a dar o segundo passo. Crescer. A gente faz isso a partir dos cultos de domingo, a gente faz isso a partir dos nossos grupos caseiros, a gente faz isso a partir de encontros menores de pessoas com pessoas focadas e direcionadas especificamente para situações particulares da sua vida, ou da vida da gente. Eu queria convidar você a crescer. Queria convidar você a fazer um plano de leitura anual da Bíblia para o próximo ano. Que você colocasse isso como uma das suas metas para o ano que vem. Se saísse da estatística triste de que cada um fala uma coisa, 70%, 90%, mas é muito por cento dos cristãos que nunca leram a Bíblia, uma vez sequer na vida. Eu queria convidar você a fazer isso para o seu crescimento pessoal. Lê 5 capítulos por dia, 7 capítulos no domingo, você dá conta de ler a Bíblia toda no próximo ano, sem grandes esforços, sem correria, ainda prestando atenção naquilo que você está lendo. E se você está crescendo, eu queria convidar você a servir. Eu queria convidar você a dar um passo
no doar dos seus talentos, no doar das suas habilidades, no doar do seu tempo, no doar do seu dinheiro, para que você pudesse servir outras pessoas. A partir das habilidades, dos dons que Deus tem te dado, do dinheiro que Deus tem te dado a partir da sua profissão, do tempo que Deus tem te dado, e às vezes você administra ele mal, então você pode reorganizar ele para prioridades. E se você já está conectado, crescendo e servindo, eu queria estimular você a não desanimar, a não permitir que as futilidades da vida peguem você de jeito e façam com que você pense que talvez viver a vida em igreja é perda de tempo. E eu queria, enquanto a gente participa da ceia nesse momento, eu vou chamar os músicos e os diáconos aqui à frente, que você colocasse isso na sua reflexão, na sua análise. Aonde é que você está na escadinha e que passo próximo você poderia dar com Deus? Paulo nos ensina a examinarmos-nos a nós mesmos quando a gente vai participar da ceia, para que a gente possa comer do corpo de Jesus, beber do sangue de Jesus dignamente, com dignidade. Isso é você renovar às vezes compromissos, você fazer compromissos, você fazer votos a Deus, trazer determinadas coisas para a sua intimidade com Deus e você falar com Deus, Deus, a partir de agora, a partir de semana que vem, a partir do próximo ano, eu queria convidar você a fazer isso nesse momento. Vamos separar um minutinho para a gente orar, você fala com o Senhor do seu jeito, se examina, para a gente poder participar da ceia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama de uma forma incrível. Nós te agradecemos porque o Senhor planejou a igreja para que a gente pudesse conhecer o Senhor, para que a gente pudesse conhecer o teu amor e para que a gente pudesse levar esse amor para outras pessoas. E nós te agradecemos por isso. Obrigado, Jesus, por ter entregue a sua vida por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje celebrando isso, pudéssemos ter uma vida eterna contigo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.